Olá, tudo bem? Feliz sábado! Seja muito bem-vindo ao Espaço Novo Tempo de Belo Horizonte. Como é que foi essa semana? Você teve tempo de assistir o documentário? Se ainda não conseguiu, aproveita que tem feriado nesse fim de semana. Para começarmos o nosso programa, eu queria fazer uma oração com você. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, porque a gente tem a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para discutirmos sobre os efeitos das redes sociais e das tecnologias que são tão presentes na nossa vida e os efeitos que eles trazem para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor seja o centro da nossa discussão e que a gente possa sentir a Tua presença aqui com a gente. Esteja com a gente nessa programação e que tudo que a gente fizer seja para a Tua honra e para a Tua glória. Esteja com as pessoas que estão em casa nos assistindo também, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que tal você louvar a Deus com a gente agora? O louvor é o sorriso da alma e ele tem o poder de nos elevar mais perto do céu. Aproveita esse momento, canta com a gente. Glorioso Deus,
medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior, maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Você já se perguntou por que não consegue largar o seu smartphone? Recentemente estreou na Netflix o documentário O Dilema das Redes. E ele trouxe um alerta. Nunca antes na história da humanidade, algumas poucas companhias de negócios tiveram tanto controle sobre como bilhões de pessoas pensam, agem e vivem suas vidas. Se por acaso você tem alguma rede social ou já fez alguma busca no Google, isso inclui você. Segundo especialistas, a indústria tecnológica que nos conecta também nos distrai, nos divide e nos destrói. Talvez esteja passando da hora de nos atentarmos para o que não se vê. Hoje vamos falar sobre o dilema da imagem. E o tema é eu mesmo e minha selfie? Para conversar comigo hoje, eu tenho 3 pessoas muito especiais e eu vou deixar elas se apresentarem. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Vocês podem se apresentar, por favor, e eu vou começar pela minha direita aqui. Bom dia, meu nome é Érica, eu sou advogada, tenho 26 anos. Bom dia, Laís. Bom dia, gente. Meu nome é Micaela e eu sou estudante de moda. Bom dia, meu nome é Sara, tenho 30 anos e sou advogada. Legal, muito bom. Eu estava fazendo a minha pesquisa sobre o tema e aí eu resolvi ir no Instagram e pesquisei a hashtag selfie. Porque quando a gente fala sobre imagem e sobre
né, foto e selfie, que é o tema que a gente está falando hoje, muita gente posta usando essa hashtag, selfie. E aí, para essa hashtag selfie, apareceram 432.600.565 resultados, só para essa hashtag. Isso sem contar todas as outras variáveis dessa hashtag. Então, tinha, tipo, selfies, selfie nation, eu não cheguei a anotar aqui, mas tinha, tipo, sei lá, mais de 20 outras palavras variando de selfie que tinham, tipo, outros milhares de resultados. E aí eu fiquei pensando, tipo, vou já lançar a primeira pergunta aqui. O que é essa cultura do selfie? Como que ela afeta a identidade e a imagem das pessoas nos dias de hoje, pensando nisso? Porque se posta tanta selfie assim, o que é essa cultura e por que isso acontece tanto? O que vocês me dizem? Quem quer ir primeiro? Bom, a selfie está na moda agora e é o registro da autoimagem. E apesar de estar na moda, não é novidade. A gente tem aí o registro da imagem do ser humano desde as pinturas rupestres. O que nós temos de atual agora é essa cultura da selfie, que é o quê? Você posta a sua foto buscando o compartilhamento, a curtida, que são os likes, e a promoção da sua imagem nas redes sociais. Na verdade, quando eu vi o tema, né, do programa, que é eu mesma e minha selfie, eu fiquei assim, ou não, né? Talvez não seja tanto minha selfie. Porque hoje a gente vê, a gente tira 30 fotos para salvar uma foto e aquela foto ficou melhor. Né, pegou o melhor ângulo, o melhor lado. Então, eu tenho até uma certa dúvida se é eu mesma naquela foto, contanto que a gente hoje tem manipulado mesmo nossas imagens, né? O que a gente posta mesmo. A gente tira aquela foto melhor e aí a gente ainda coloca um monte de efeito, um monte de filtro, Photoshop, edita tudo para ficar assim perfeita. Para quando a pessoa vê, ela dá aquela... validar, né, a nossa foto, curtir, comentar e mostrar que realmente, uau, eu fiquei bonita naquela foto, né? É interessante o que vocês falaram. Eu estava lendo um artigo e o nome do artigo era Não culpe os millennials pela selfie. Culpe os monarcas do século XVIII. Porque muita gente fala que selfie é uma coisa nova e que é culpa dos millennials, né? E aí a Erika já falou que, na verdade, isso vem de muito antigamente. E a pessoa que escreveu esse artigo chama Susan Sims. Ela traz uma visão muito interessante. Ela fala que lá no século XVIII, os monarcas eles já pagavam pessoas, artistas, para fazerem pinturas, retratos deles, e que as selfies que a gente tem hoje, eles são apenas uma mera evolução desse tipo de retrato. E que o desejo de que, tipo, ter essa imagem sua imortalizada de alguma forma, em formato de imagem, é apenas uma evolução disso. E aí um trecho do artigo que me chamou bastante atenção, eu vou até pedir para os meninos colocarem na tela, uma frase desse artigo muito interessante, que fala assim, ó: o artista inglês Joshua Reynolds promovia a ideia do grande estilo, uma idealização do imperfeito que descendia da estética da arte clássica. Os modelos de Reynolds foram pintados em estilos grandiosos com a dignidade de sua estatura na sociedade, o que nem sempre era um verdadeiro reflexo de sua aparência ou comportamento. Como o novo filtro pastel do Instagram, os pincéis de Reynolds e de muitos outros artistas cobriram as duras realidades de pele ruim, cabelo bagunçado e mortalidade. E aí a gente parte para a nossa segunda pergunta. Os filtros, eles são uma tendência, talvez desde essa época do século XVIII, né? Os artistas, eles melhoravam os grandes monarcas e a aristocracia e, né, futuramente. E a gente muitas vezes usa filtros hoje, eles são uma tendência nas redes sociais, mas será que a gente corre o risco de estar usando filtros na vida real também?
Com toda certeza, né? Esse negócio do filtro, a gente tem vários pontos dele, porque a gente pode ir para a parte da estética, em que a gente pega aquele filtro do Instagram que mexe na nossa cara, nossa pele, tudo, e querer trazer isso para a nossa vida real. Entanto, tem um dado, um censo de 2016, que mostra que o aumento de cirurgias não, como fala? Procedimentos estéticos, isso. Procedimentos estéticos aumentou em 350%. Isso é, enorme. E está atingindo muito a geração mais nova, de entre 13 a 19 anos, isso aumentou em 140%. Então, é uma pressão, assim, surreal, gente, que a gente está fazendo nos nossos jovens. E péssima. Sem falar também que tem o filtro da nossa bolha, né? Porque, querendo ou não, na internet, a gente está vivendo aquilo que, como a gente viu no episódio anterior, o que a internet quer que a gente veja. Então, é tudo que a gente gosta, as pessoas pensam mais ou menos da mesma maneira. Então, a gente acaba que traz isso para a nossa vida e acha que o mundo virtual é a mesma coisa que o mundo real, sendo que são coisas diferentes. Tem todo... E essa é uma realidade realmente preocupante. Nós temos, inclusive, novos procedimentos estéticos, como a harmonização facial, que mexe na estrutura do seu rosto para te deixar o mais próximo possível daquele padrão que é colocado na mídia, na rede social, como o mais bonito, o perfeito, e o que você quer se adequar àquilo e faz uma transformação no seu rosto. Eu costumo falar, assim, filtro não só de beleza, né? Mas filtro do que a gente quer passar nada mais é que um grande autodiscurso, uma alta promoção. Eu falo que hoje todo mundo tem um pouquinho de publicidade, né? De a gente cria um personagem, né? Cria-se um personagem. Então, ali você filtra o que você quer que a pessoa saiba da sua vida, o que você quer. Pegando um pouquinho do primeiro episódio, a gente é uma massa de manobra tentando manobrar. Porque a gente também quer regular o que a pessoa quer saber da minha vida. E se a minha vida naquele momento não está tão interessante, eu tenho o TBT para pegar um momento antigo para me usar aqui nessa hora. Então, é o tempo todo filtrando mesmo, né, a informação, filtrando mesmo a imagem que a gente quer que a pessoa tenha da gente. É impressionante, né? A gente começa com o filtro. Antigamente, né, nos primórdios, assim, eram filtros de cor só, né? A gente colocava um preto e branco, ou colocava aquele sépia, e começava ali, eu não tô gostando muito dessa cor, eu vou mudar a cor. Aí, de repente, vem uma máscara, um olhinho de gatinho, uma orelha de coelhinho. E hoje a gente tem filtros para deixar o dente branco, filtro para afinar o nariz, para parecer que você fez harmonização facial, aumentar seus cílios. Tem filtros que mudam a sua voz. O nível das coisas vai só aumentando, né? E aí a gente passa a achar que isso é real, e isso pode, inclusive, afetar como a gente vive, a nossa autoimagem, como a gente vive fora das telas também, né? Quantas vezes a gente já usou, já viu e já usou a expressão eu queria esse filtro na vida real? Nossa. Culpada. Também. Mas é bem isso, porque você se acostuma tanto, às vezes, com a sua foto, com filtro, com o seu vídeo, com filtro, e aí você olha para o espelho e o filtro não vai para o espelho, e você fica, quem sou eu, então? E fica... Eu penso que tem hora que a gente tem até um distúrbio mesmo da nossa própria imagem, que, né, de tão acostumada a ver de uma forma, você vê que vai variando, não dá para você carregar o filtro para a vida, né? E aí você acaba perdendo a sua identidade, o que é muito preocupante para a faixa etária da adolescência, né? São adolescentes que querem parecer aquele padrão e perdem a sua identidade, porque sempre postam fotos com filtro. Quem não conhece aquela pessoa acha que ela realmente é daquela forma, o que é outra dificuldade que os adolescentes e os jovens encontram, de pensar que existe uma pessoa de trás daquela imagem que talvez não seja aquilo que ela está vendo. E vai acontecendo isso, os adolescentes, os jovens vão perdendo a identidade e querendo trazer para a realidade aquele filtro da foto. E aí o procedimento estético que a gente comentou se torna algo normal.
Hoje em dia é super normal ver uma pessoa falando que fez uma rinoplastia, que fez uma harmonização. A gente não fica escandalizado mais com esse tipo de procedimento. Banalizou, né? Eu vi uma reportagem, inclusive, de médicos cirurgiões plásticos falando que é cada vez mais comum pacientes chegarem no consultório e levam a foto com o filtro e falam assim, ó, eu tirei essa foto aqui com o filtro, eu quero meu nariz assim, eu quero o meu rosto assim, igual desse filtro aqui. E já virou um fenômeno, né? Se deu nome, é um efeito. Eu vi, inclusive, um cirurgião falando que aí a dificuldade, apesar de... Antes eles tinham dificuldade para saber o que a cliente queria. Agora não, com o filtro facilitou. Porém, agora é mostrar para a cliente que ela não vai chegar possivelmente naquele resultado. Porque o filtro ele é uma mistura de sombra, de cor, que não tem como colocar na vida real. Então, por mais que você faça, eu falo assim, eu uso a rede social, uso filtros, mas talvez se tivesse nessa era minha, na minha fase de adolescência, eu teria sido muito mais rebelde, talvez. Porque, assim, é uma coisa que te exige um padrão e é tão cruel, porque esses padrões de beleza, eles mudam tanto. A sobrancelha arqueada, hoje é arqueada, grossa, mas já foi a fina. Então, assim, é um tempo todo a máquina que você busca atrás e com filtro, beleza. Um filtro de um jeito, outro você vai trocando. Mas isso está levando a procedimentos estéticos e definitivos, né? Isso tem muito a ver com a nossa terceira pergunta, né? Que é da sociedade de imagem. Para onde isso está levando a gente? A gente meio que introduziu esse assunto, né? Quais as consequências que essa obsessão pela imagem tem causado no mundo real? Porque aqui a gente está falando de rede social, mas está sendo introduzido no mundo real. Como que chega isso, né? De você ter pessoas entrando em consultórios médicos e falando assim, ó, eu quero que o meu eu real seja igual esse meu avatar aqui da rede social. Essa distorção de realidade, né? A gente está entrando num colapso emocional, eu acho. Porque a gente fica se comparando tanto com uma coisa que não existe, porque você chegar e falar assim, nossa, eu quero ficar igual esse filtro aqui, ou igual essa blogueira aqui, que eu acho que ela é natural, mas ela passou por 500 procedimentos estéticos, a gente só vai ficando mais depressivo, com a autoestima mais baixa, insegurança, porque como que eu quero viver uma vida que não existe, almejar algo que não existe? A mesma coisa quando a pessoa fica postando, né, que está lá viajando, que está lá comendo num restaurante caro, chique, só que você não vê o dia a dia dela, você não vê ela sofrendo. É aquela famosa frase, né? Quem vê close não vê corre. Então, quem fica vendo só aquela foto bonita que a pessoa, como a Sara falou, tirou 500, editou, passou 500 anos editando a foto, não vê ela sofrendo, não vê o dia a dia. Você não vê o lado humano da pessoa no Instagram. Esse é o problema. E isso acaba trazendo muitos problemas, eu acho, emocionais pra gente, porque a gente vai ficando mais depressivo, mais triste, ao se comparar, que isso é normal do ser humano, a gente compara. E com a rede social isso ficou extremamente potencializado, né? Porque você entra lá e tem 500 pessoas lindas, maravilhosas, vivendo a melhor vida delas, e você fica tipo, poxa, eu tô aqui, tô fazendo o quê? Eu tenho uma amiga que ela até comentou, falando sobre essas questões de redes sociais, ela falou assim que ela é super convicta com essas questões de alimentação, de corpo, da pessoa se aceitar e tudo, mas ela falou, mas mesmo eu com a minha racionalidade, pensando como eu penso, defendendo esse tipo de ideia, quando eu vejo a Bruna Marquezine, ela é um gatilho para mim. Eu olho para ela, para o corpo dela e falo, nunca mais eu quero comer. Então, assim, eu acho que é isso que essa sociedade de imagem, essa geração tá fazendo, sabe? Uma constante comparação. Às vezes a gente achar que a nossa vida não é tão interessante assim. Você está lá no seu dia a dia. Nessa pandemia, então, foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque tá todo mundo mal. Outro dia eu também postei isso, falando não se preocupe, tá todo mundo fingindo. Porque todo mundo passou por altos e baixos nesse período aí de pandemia, de distanciamento social, mas se você fosse às redes sociais, o pessoal feliz, postando, e você fica assim, gente, minha vida não tá legal assim, eu estou trabalhando em home office, não estou fazendo nada. Então, essa comparação constante faz a gente, às vezes, ficar insatisfeito, viver em constante melancolia mesmo, de minha vida não é legal assim.
E isso é em todas as áreas, né? A gente vê na arquitetura, estão buscando ambientes instagramáveis. Então, não basta você ir ao restaurante e comer um prato bom. Ele tem que ser bonito para você postar também. O restaurante tem que ser com cores bacanas para ficar legal na foto. Então, é tudo que está levando a gente a sempre estar focado no autoimagem, mas para o outro, né? É uma autoimagem que não é alto, não é pra você. Não. Essa que é a graça, né? Porque a gente fica assim, selfie, eu tô me promovendo e tal, mas na verdade a gente só tá lá procurando a validação do outro. Não é pra mim, é pro outro. Eu acho interessante porque o tema geral da série é quanto vale um like. E aí a gente fica refletindo, né, nesse episódio nosso de hoje que fala eu mesmo e a minha selfie. E quanto vale um like? A custo de quê a gente está indo atrás de postar, de se comparar, de correr, né? De literalmente correr atrás de uma imagem que a gente vê de alguém que posta uma parcela da sua vida com um pequeno filtro. Um recorte. Um recorte coberto e cheio de filtros, e às vezes nem é um filtro, às vezes a foto é sem filtro mesmo, mas é uma pessoa que tem implante de cílio, implante de cabelo, maquiagem permanente. Traz o filtro para a realidade. O filtro dela veio para a realidade, você não. E você não sabe disso, e você se compara com aquela pessoa. Quanto que vale isso? E eu falo que, às vezes, a gente perde nessa instantaneidade da rede social, a gente perde esse momento de raciocínio, de pensar o que é que você está ali focada. Porque eu acho que é tão rápido, às vezes a gente vai passando stories, a gente vai vendo, só pega aquela informação e a gente pula esse momento de pensar. Não, a vida dessa pessoa é esse recorte, ela está postando isso aqui. Mas a vida dela não é isso. Ela também tem conta para pagar, ela também trabalha, ela também passa por problemas de saúde, problemas com familiares. E é isso que eu acho que... pensar numa sociedade fora do mundo virtual hoje, eu acho que é quase uma utopia, assim. Acho que isso já está inserido. Mas o mais importante é a gente começar a ter esse pensamento racional. De que não é bem assim. A vida da pessoa não se resume àquele pequeno recorte enquadrável que a gente está vendo na rede social. Acho que pensar por esse lado é um caminho mais leve. Exatamente. E talvez uma forma da gente pensar nisso é se a gente pensar na palavra de Deus, né? Como que a palavra de Deus ajuda a gente a não cair nessa armadilha de... Literalmente uma armadilha, né? Que eu vou indo e caio no buraco. Como que vocês acham que a palavra de Deus pode ajudar a gente? O que você acha, Érica? Então, Deus é muito criativo, né? E ele fez a genética exatamente para isso. Cada um tem a composição genética para ser como ele é. Então, o seu cabelo é desse jeito por causa da sua composição genética. O seu nariz é desse jeito porque você nasceu assim e tá lindo. E a gente quer ver o padrãozinho lá do Instagram, o padrão das mídias, e se adequar àquilo. E, na verdade, a gente tem que começar a enxergar a beleza no diferente. Eu acho também que o Evangelho nos traz muito... O meu confronto assim, com o Evangelho é isso, essa dissolução do nosso ego em Cristo. E num mundo cheio de ego, onde a gente se coloca exposto, se coloca à disposição para o julgamento, eu penso que a palavra de Deus me ajuda nesse momento. A partir do momento que, quanto mais a gente olha para Deus, menos a gente olha para a gente mesmo. Mais a gente se importa com o outro, mas não com a opinião que ele tem sobre mim, mas com o outro mesmo, o ser humano. Então, num mundo onde a gente está perdendo essas questões, entre quando atrás da câmera do celular ou atrás da tela do computador a gente destila muita coisa sem se preocupar, a palavra de Deus me leva sempre a essa reflexão de baixar minha bola, eu não preciso de tanto holofote e focar em Cristo, né? E em pessoas mesmo, de carne e osso, não de filtros. O que importa é a opinião de Deus, né? E Deus não está na rede social, então... Muito legal. Se vocês pudessem dar uma dica prática para quem está em casa assistindo a gente, de como se desvencilhar dessa
dessa busca incessante por um padrão estético proporcionado pelas redes sociais? Vocês teriam alguma coisa para falar para essas pessoas? Seja racional. Eu acho que a gente tem que saber onde a gente está pisando, né? O que a gente está usando. Eu acho que é isso. Seja racional. Pense sobre aquilo que você está vendo, antes de achar que você é diferente de todo mundo. Sua vida não tem essa interessância toda. E veja beleza no diferente. Procure encontrar beleza naquilo que foge do padrão. E não se deixe limitar por aquilo que a mídia tem imposto para todos nós. Eu acho que a minha dica é procure conhecer as pessoas que você segue. Pesquise quem elas são, pesquise o que elas fazem com os corpos delas, pesquise quais são os padrões de beleza que elas seguem, pesquise o que elas consideram como padrão de beleza, pesquise o que é a rotina de saúde dela, a rotina de cuidado, de skincare, de cuidado com o cabelo, de exercício físico. Começa a conhecer mesmo quem são essas pessoas. E aí você vai ter noção de como, se você está se comparando com alguém, será que eu devo me comparar com essa pessoa mesmo? Será que essa é a minha realidade? Começa a procurar pessoas, talvez, com uma realidade mais parecida com a sua. Você vai começar a ver que existem esse tipo de pessoa na internet, existe esse tipo de pessoa, existem pessoas parecidas com você, e que elas estão lá também, e que é possível você ver gente como a gente mais normal, gente real também, e isso é normal, e isso pode fazer bem para a sua saúde mental também. Esse é o meu conselho prático para você, em casa. Hoje o pastor Wesley não está aqui com a gente, mas ele deixou a mensagem dele pra gente, o recado dele. Tô falando muito a gente, né? Mas ele não está aqui, mas ele deixou a mensagem dele e a gente vai ouvir ela agora. Olá, pessoal. Peço licença para entrar no papo das meninas aqui, porque a questão não afeta apenas o público feminino, mas impacta todos nós. O pesquisador Henrique Guervilla afirma que o esteticismo, individualismo hedonista, narcisista, é um dos núcleos fundamentais para se entender a hierarquia de valores da contemporaneidade, dos nossos dias. Ou seja, a cultura da selfie é um sintoma de uma sociedade cheia de pessoas obcecadas por elas mesmas. E puxando o que falamos na semana passada, a maioria não percebe isso. As pessoas se promovem constantemente, através de imagens postadas, na tentativa de tentar convencer os outros de uma vida que elas mesmas sabem ser falsa. A falta de identidade promove a propaganda de vidas superficiais e caricatas, que filtram suas dores, imperfeições e angústias numa selfie após a outra. A busca pelo relativismo e o individualismo resultou numa ditadura da imagem, onde todo mundo é igual. Mesma cara, nariz e boca, mesmas frases de efeito, mesmas experiências. E essa luta tediosa pela competição de quem parece mais ser o que não é, tem tornado a humanidade mais e mais doente e depressiva. O sociólogo e filósofo Lipovetsky argumenta que o sentimentalismo e a aparente valorização da afetividade em nossa era configura-se como propaganda enganosa e não passa disso, sendo pelo contrário a sua própria morte. Diz ele, abre aspas, torna-se incômodo exibir os próprios afetos, declarar ardente o fogo íntimo, chorar. Tal como a morte, a sentimentalidade tornou-se embaraçosa. É preciso ser-se digno em matéria de afeto, quer dizer, discreto. Que ironia, né? Prometendo dar voz a todo mundo, acabamos equalizando todos numa nota só. Gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Vamos atrás de um pouco de paz, porque aqui tem gente, já dizia Tiago York. A Bíblia também fala de imagem, logo no início. Em Gênesis 1, versos 26 e 27, lemos: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todavia, a imagem de Deus na Bíblia está relacionada essencialmente com o que ele faz. Você nunca se perguntou por que Deus não se preocupou em deixar sequer uma foto sua para que o conhecêssemos? Não tem selfie de Deus. Talvez seja porque, em termos espirituais, 1000 imagens dizem muito menos que uma palavra. A frase inicial do texto bíblico é a primeira referência a Deus. Ali descobrimos a sua imagem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sabemos quem ele é a partir do que ele faz. Na sequência, a palavra de Deus cria o mundo. Ou seja, o que ele faz está sentado em sua palavra. Se quisermos compreender algo sobre o ser de Deus, precisamos observar o seu fazer. E quando ele fala, seu discurso é indivisível da prática. A ação define a pessoa. Ora, o que significa então sermos feitos à imagem de Deus? Que você foi criado para fazer, não para parecer que faz. Que você nasceu para realizar, não para postar. Que a sua identidade real é construída no que você realmente pratica e não no que você diz ou posta. O grande problema é que estamos nos transformando numa sociedade de belos discursos e práticas horrendas. Poste qualquer coisa e enfrente os milhares de juízes da vara das redes sociais. Talvez você já tenha até se tornado também parte dessa corte. Tomara que não. Ser imagem e semelhança de Deus é fazer o que Deus faz. E o que ele faz? Age e fala no mundo, para que esse mundo viva e floresça. Fomos criados para cuidar, cultivar e guardar, para servir e ajudar. Nascemos para viver relacionamentos reais com Deus, com o nosso próximo e com o meio ambiente. Desliga um pouco essa tela e sorria de verdade para quem está ao seu lado. Vão dar um passeio lá fora, tirem os filtros e comecem a notar o rosto de Deus na face do outro. Esse é meu convite para você e para mim. Feche seus olhos e vamos pedir para que Deus nos ajude a viver uma vida de verdade, sem filtros. Eterno, eu te agradeço pela oportunidade da gente estar junto aqui para refletir nessas coisas. Que a nossa vida não seja uma imagem postada, Deus. Que a nossa vida não seja uma capa produzida muito bem no Photoshop e nos filtros dos vários apps que tentam desconfigurar quem a gente é de verdade. Perdoa-nos e ajuda-nos, por favor, a sermos um reflexo real da Tua imagem nessa terra. Assim como Jesus foi, que a gente seja cada vez mais parecido com Ele. Não exteriormente, simplesmente, mas por dentro. E que isso possa revelar ao mundo de maneira concreta, de maneira atitudinal, quem o Senhor é em nós. Ó Pai, nos ajuda a te enxergar, nos ajuda a te ver através de um relacionamento verdadeiro contigo. Transborda isso das nossas vidas. Eu te peço essas bênçãos humildemente, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito bom. Hoje a gente fica por aqui. Eu queria agradecer as minhas colegas de bancada de hoje. Semana que vem a gente volta com o último episódio dessa série. Quem vai estar aqui comandando é a Stephanie. Nesse mesmo horário, 10 da manhã, aqui nesse mesmo canal do YouTube. Até sábado que vem. Tchau!